Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz de Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós, hoje e amanhã e sempre, fortalecendo nossas almas, para que possamos seguir nossa jornada. Estamos, meus amados irmãos, concluindo essa maravilhosa obra nos domínios da mediunidade, psicografada por nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Hoje estudaremos os capítulos 29 e 30, em conclusão essa maravilhosa obra com tantos ensinamentos magníficos. Matéria esta, a obra esta que faz parte da extraordinária coleção A Vida do Mundo Espiritual, também psicografada pelo nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Aborda um assunto mas talvez o mais relevante e mais importante abordado pela doutrina espírita, que é a mediunidade. Mediunidade, que é um assunto da maior relevância, complexo, belo, cheio de nuances, cheio de informações. Mostra que ele é um assunto muito plural e muito rico em informações. Aliás, a mediunidade é a razão de existir da doutrina dos espíritos, né? Doutrinar significa educar, orientar, e sem a mediunidade não haveria doutrina espírita. Afinal de contas, os espíritos se expressam através dos médios, enviando seus ensinos, suas orientações. Então, é uma matéria da maior importância, né? E ela é muito plural, porque quando falamos normalmente de mediunidade, vem logo à cabeça a ideia de um espírito incorporado no médium, né? Ou seja, através da mediunidade ostensiva, ou da psicografia, ou em outras modalidades, ou em uma materialização de espíritos, ou algo do gênero. Mas não, Kardec nos mostra que a mediunidade é muito mais do que isso, dentro da sua orientação e da sua conceituação. Mediunidade, todos nós somos portadores, mais outro menos, ou seja, nem todos somos portadores da mediunidade ostensiva, mas todos nós somos médios, uma vez que somos todos influenciados pelos espíritos, influenciamos e somos influenciados por eles. Diz Kardec, somos mais influenciados por eles do que imaginamos, muitas vezes. Temos nossas vidas direcionadas e regidas por eles. Então, veja que o grau da presença da mediunidade em nossas vidas é muito grande. E essa obra traz uma quantidade muito grande de informações a respeito das várias modalidades da mediunidade, que é nos domínios da mediunidade, mas como ela é plural, como ela está presente em nossas vidas, né? Aliás, o Brasil é muito pródigo em extraordinários médios, né? O Brasil, por sua destinação, segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, de Humberto de Campos, fotografado pelo nosso Chico, nós temos aqui, foi Desaguadouro, nós temos de grandes e extraordinários médicos que se encarnaram no Brasil. Nosso grande Francisco Cano Xavier, que psicografou essa maravilhosa obra, segundo o Divaldo, a maior antena paranormal que o mundo recebeu, deixou uma obra estupenda, mais de 500 obras psicografadas e uma obra social fenomenal. O próprio Divaldo Pereira Franco, também grande divulgador da doutrina espírita. Nós temos o extraordinário Eurípides Bassanufo, um dos médios mais completos que o mundo recebeu, portador de uma quantidade de todas as modalidades de mediunidade, um espírito de maior grandeza espiritual. Um Dona Ivone do Amaral Pereira, também, trabalhadora extraordinária, médium especial, magnífica. Ou o que dizer da mediunidade de um Peixotinho, suas materializações luminosas, né? Uma obra magnífica, um médium extraordinário. Ou de José Arigó, portador da mediunidade de cura, espetacular, homem que realizou mais de 1 milhão de cirurgias, cirurgias mediúnicas, uma obra extraordinária. Quem não assistiu o filme Predestinado precisa assistir, que conta a história desse homem, que é pouco conhecido pelas novas gerações, e vale muito a pena bem assistir. Enfim, uma quantidade imensa de médios extraordinários que vieram, deixando rastilho de luz e, acima de tudo, comprovações irrefutáveis a respeito da imortalidade da alma, do trabalho da mediunidade iluminativa, da mediunidade com Jesus, como diz muito bem Martins Peral em sua obra, seja que estiver a serviço do bem, né? Então, essa obra aborda essas questões todas.
Mas não só essa obra, né? A quantidade de obras espíritas, de obras que tratam da mediunidade é muito grande, né? Nós sabemos que a mediunidade, desde que o mundo é mundo, ela está presente, né? No Velho Testamento está cheio de informações sobre isso, né? Lá a profecia de Malaquias, que fala da vinda de Jesus, é tão claro que na mediunidade pura, os vários profetas falavam sobre isso, eram médios extraordinários. No Novo Testamento, recheado de mediunidade, a presença de Jesus, usava a mediunidade nas suas curas, nas materializações do Tabor, na ressuscitação de Lázaro e tantas outras, nas curas de entidades perturbadas, com processos obsessivos graves, são na conexão dele agora com Deus, na sua conversa com o Pai, da mediunidade, né? Então, a mediunidade está presente desde que o mundo é mundo, mas ganhou cientificidade, na verdade, no mundo com a publicação do maravilhoso livro dos médios, por Kardec, e ganhou informações, cientificidade, método de como abordar o problema da mediunidade. Até então era mero achismo, né? As pessoas trabalhavam isso sem nenhum método científico de abordar os espíritos e poder desenvolver suas tarefas da melhor maneira possível. Então, a mediunidade é um assunto da maior importância. E assim, em conclusão, essa maravilhosa obra, vamos estudar agora os capítulos 29 e 30, e é de encher os olhos como, na verdade, essa obra aborda esse assunto. Mas, como falei, tantas outras obras abordam esse assunto. Quem poderia, quem tiver interesse em aprofundar esse assunto, nós temos aqui Recordações da Mediunidade de Dona Ivone Amaral Pereira, que é uma obra espetacular, falando da sua mediunidade extraordinária, ou outro livro dela que aborda o mundo dos mortos, falando da Elevação Invisível, que é uma obra extraordinária, falando dos processos obsessivos, etc. Ou mesmo de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que é uma obra maravilhosa, ou que dizer do magnífico livro Tormentos das Obsessões, fotografado por Divaldo através de Manuel Flamengo de Miranda, e tantas e tantas e tantas obras que abordam esse assunto, né? Com tantos ensinos extraordinários. Então, essa obra aqui ela faz um apanhado dessa multiplicidade de mediunidade e como ela está presente no dia a dia, e não só a mediunidade ostensiva, como falei no começo. Então, começa assim, André Luiz, nos últimos capítulos, que já está aqui concluindo, em conclusão, a obra ele vai reforçar os conceitos e os estudos que foram feitos, uma espécie de síntese das obras, mostrando que a mediunidade, volta a dizer, não só é ostensiva, né? E ele diz assim, começando o capítulo 29, chama Anotações de Serviço, que é uma espécie de síntese do que foi feito, foi visto no livro. Diz ele assim, de retorno ao lar de Aulos, lembramos que Aulos é o grande instrutor que fora indicado pelo ministro Clarencio, André Luiz e a Hilário, que estavam realizando essa obra para enfocar o processo da mediunidade, né? E fora, então, Aulos, o instrutor indicado pelo ministro Clarencio, por ser um espírito de alta envergadura espiritual e com uma larguíssima experiência no assunto, uma vez que ele foi contemporâneo de Kardec, viveu experiências extraordinárias com Victor Hugo na França daquela época, e no mundo espiritual também tem uma larguíssima experiência, um trabalho magnífico, e poderia, como efetivamente deu, uma contribuição maravilhosa na abordagem desse assunto complexo, como falei, mas ao mesmo tempo belo. Então, assim, ó, o retorno ao lar de aula, ou seja, está se concluindo, e é interessante a gente verificar como se trabalha no mundo espiritual, né? Essa maravilhosa obra de 30 capítulos foi escrita e trabalhada com apontamentos colhidos em uma semana de trabalho de aulas. Veja só como se trabalha, né? Essa quantidade de informações aqui maravilhosa, uma semana de trabalho em que André Luiz acompanhou, mas Hilário acompanhou o instrutor Aulos. Então, eu falo aqui de retorno ao lar de aulas, você está concluindo o trabalho, está só concluindo. Aulas tem os espíritos, quanto mais elevados, mais têm missões, nós sabemos disso. Quanto mais elevados são as tarefas múltiplas, depende desses benfeitores espirituais, desses instrutores, desses homens que têm grande capacidade de repassar os recursos que foram albergados, suas experiências vivenciais, né? Então, dizendo, ó, no terminar da tarefa, a gente foi buscar os apontamentos finais para concluir. Então, ocorreu-me, disse ele, André Luiz, ao escutar, ouvi a opinião dele, de Aulos, a respeito dos problemas ao redor das questões dos estudos mediúnicos, né? Da atualidade terrestre. Ou seja, abordar alguns assuntos que vive hoje a mediunidade na Terra, isso aos anos 40, né?
Ele queria, no final, não tratar especificamente de uma modalidade de mediunidade, porque isso foi visto no livro, mas alguns apontamentos finais para que pudesse arrematar o assunto mediunidade, dada a sua extraordinária importância. Então, diz assim, em companhia de Aulos, havíamos tocado de relance nesse assunto, mas seguramente palpitante material que nos facultara excelente curso educativo. Isso aí foi maravilhoso maravilhosa a coleta de material a respeito desse assunto. Mas examinando de perto, disse ele, examinaram de perto vários assuntos, entre encarnados e desencarnados, lembremos que boa parte do trabalho que foi desenvolvido por André Luiz e Hilário, na companhia de aulas, foi dentro da instituição espírita, em que se realizava um trabalho iluminativo, um trabalho de desobsessão, de evangelização, de doutrinação, e etc., etc., claro, envolvendo encarnados e desencarnados, onde foi abordado a multiplicidade de assuntos envolvendo a mediunidade, né? Ele disse, ó, examinamos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, uma forma de entender que as correntes mentais, como são assimiladas, né? A questão da psicofonia, quando, na verdade, há a incorporação do espírito e que se manifesta que se, através do médium, né? Os processos de possessão, um caso gravíssimo de obsessão séria, em que, na verdade, a vontade do médium encarnado está submetido, ou melhor, a vontade do obsidiado está supressiva em função da imensa forma de posse que tem o obsessor em relação ao obsidiado, né? Um processo bastante grave de obsessão, né? A questão do desdobramento espiritual, que pode se dar desde quando o médium se desdobra, que fica, mas o espírito vai, ou quando no sono, que também todos nós, quando dormimos, nós nos desdobramos. Quem precisa de repouso, na verdade, é o corpo físico, mas o espírito não vai. Então, os desdobramentos são uma oportunidade importantíssima de aprendizado. Diz André Luiz a importância da prece, por exemplo, na hora do desdobramento, porque aí, quando se desdobra, a gente vai para o lugar onde está a nossa mente, se estivermos equilibrados e harmoniosos. Podemos participar de aula, de ensinamento, ou mesmo se acompanhe dos benfeitores espirituais de trabalho e assistência ao próximo, né? Ou não, se estivermos equilibrados, seremos atraídos pelas forças da escuridão, né? E do desequilíbrio. A questão do desdobramento, que falei, da clarividência, a capacidade ou a mediunidade em que o médium tem a capacidade de ver os espíritos, a clareaudiência, onde, na verdade, os médios ouvem perfeitamente as comunicações espirituais, as forças curativas, a mediunidade utilizando como forma de curar, usando o fluido dos espíritos, o fluido do médium, essa confluência de energias, capaz de uma modalidade muito interessante, a telepatia, a possibilidade da comunicação mente a mente, tudo foi abordado nesse livro, né? Telepatia, a psicometria, que é a forma onde você pode entrar em contato com o autor de uma obra, de um quadro, por exemplo, ou de um móvel que aconteceu um fato ali, uma morte ou algo assim, você conseguir ver as cenas que estão lá impregnadas, aqueles fluidos estão alocados, você pode ter contato, ver o que efetivamente aconteceu. Ou seja, é uma coisa interessantíssima, né? A psicometria. A materialização de espíritos, que é um assunto interessantíssimo, onde, na verdade, o médio, através da doação de ectoplasma, incorpora o espírito, fica materializado, e todos podem ver. Quem é médio, quem não é médio, pode ver, né? A gente viu esse assunto aqui, é um assunto que é abordado demais, tem muito material na internet, quem deseja ver, né? Não só da parte científica, né? Porque, na verdade, tem uma obra maravilhosa chamado Fatos Espíritos, acho que é Fatos Espíritas, acho que é isso. Fatos Espíritas, de William Crookes, que é um grande cientista, um homem de grande relevo na área da ciência, inglês, é um homem de grande respeitabilidade, um grande cientista, um químico inglês, e com sua credibilidade ele passa a investigar as materializações espirituais e o seu livro, esse livro, ela aborda coisas interessantes, fruto de um trabalho de 3 anos de investigação dele, que ele era um cético, e o objetivo dele era desmascarar as materializações, e ele fica, passa 3 anos, né? O objetivo dele é passar um mês estudando esse assunto, são 3 anos. Encontrou evidências tão extraordinárias, junto à média de Florence Cook, que as materializações eram de uma forma extraordinária. Ele narra nessa obra de forma maravilhosa, né? Através do Espírito Kate King, com experiências lindas de materializações belíssimas.
Aborda também estudo muito interessante feito por Aksakov, feito feito também por Cesare Lombroso, o doutor Charles Richer, através da média Giuseppe Paladino, da Itália. Tem uma obra espetacular com essas informações todas. Ou então se verificar, por exemplo, o material que tem de Chico Xavier com Peixotinho, dessas materializações, informações magníficas tratando desse assunto, né? Então, é um assunto maravilhoso, com tantas informações a respeito desse assunto, com provas irrefutáveis, né? Fotografias, filmes, etc, etc, né? Então, foi abordado isso aqui. Além de alguns temas, de alguns dos temas de importância central da mediunidade, né? Como, por exemplo, o poder da prece. Sim, a prece é fundamental, é a conexão nossa para com o Criador, né? E é preciso, na verdade, haver sinceridade. A prece é essa conexão, essa ligação nossa, e a prece foi visto o poder da prece. E lá no livro Entre a Terra e o Céu, mostra que toda prece ela repercute, ela reverbera, ela tem uma consequência, né? Foi estudado também isso. A questão das fixações mentais, ou as cristalizações, foi abordado também. Realmente é um fato dramático que passou na vida de cada um de nós, que a gente cristaliza aqui, não consegue esquecer aquele fato, e isso é processo que pode perturbar um espírito muitos anos, processos de obsessões graves, boa parte vem desse processo de mentalização, fixação mental, né? A imersão do subconsciente, sim, como na verdade isso tem importância, as informações que estão lá postas, trazendo graves problemas. A licantropia, que é um processo através que os espíritos culpados, através da culpa grave, eles passam um processo um processo tão grave nesse, em que, na verdade, eles são hipnotizados, e a deformação do perispírito, quando o espírito pode tomar, toma formas animalescas, de lobos, de cobre, por aí vai. Isso foi abordado, esse assunto foi abordado nesse livro, é abordado em outros também, né? No livro, por exemplo, a gente vai ver lá no Libertação, tem esse assunto, está muito bem abordado, etc. Questão das obsessões, nas suas várias facetas, nas fascinações, nas suas modalidades, da gravidade desses assuntos, está muito presente no dia a dia, no vampirismo, tudo foi abordado lá. Da lei de causa e efeito, que é a lei da colheita, né? A gente colhe o que planta, como dizia Jesus, sim, não tem nenhuma dúvida, né? A lei da ação e reação, a lei de causa e efeito, foi mostrado isso. As dores ou as angústias que passamos hoje é fruto do que fizemos no passado, ou as alegrias também, né? Ou o que fizemos hoje reverbera na frente, né? O desdobramento do leito de morte, que foi visto aqui, tem de forma interessante nessa obra, em que a criatura, no desencarnar, pode ela se desdobrar e ir até alguém para avisar que está desencarnando. Isso foi visto também. Muito interessante, é uma forma é uma forma também vista, foi analisada aqui no livro, né? As energias viciadas, sim, como na verdade essas energias são, elas podem ser utilizadas pelo processo de vampirismo, né? Os vícios, as entidades que desencarnam, que na verdade continuam seus vícios e desejam receber as emanações do álcool, da bebida, da droga, do sexo desequilibrado, e colam um processo de vampirismo junto às suas vítimas. Foi visto isso também com muita clareza, né? Tudo isso, disse ele, sem necessidade de recursos e complicações terminológicas, ou seja, utilizaram-se uma linguagem o mais fácil possível, que, aliás, nos diz André Luiz, nos diz Chico, é, que, na verdade, todo esse trabalho que fora realizado para essas obras acontecerem, a vida do mundo espiritual, busca trazer a simplificação das informações, por mais complexas e importantes que sejam, de forma a tocar o coração de cada um de nós, né? O objetivo é educar o espírito ao entendermos essas angústias, esses temas abordados, essas situações abordadas. Todos nós já vivenciamos isso, ou com alguém conhecido, ou algo do gênero, ouvimos falar. Então, o grande objetivo dessa maravilhosa obra de toda a coleção A Vida do Mundo Espiritual é o despertar da alma humana, ao saber que essas questões acontecem, que todas as nossas ações elas reverberam no presente e no futuro, ou o que nós passamos hoje é fruto do passado, a gente tem que repensar nossas condutas, ou melhor, até, será que estamos dando a aplicabilidade adequada às nossas reencarnações? Por isso, eu ouso dizer que essa obra toda é um curso avançado de evangelho prático, porque todas as nossas ações ou omissões, elas repercutem. Nós vamos escolher o que plantamos, a conta chega. Então, é muito interessante a gente entender tudo isso, né?
Então, as complicações, tudo foi abordado em linguagem mais simples, de sorte que pudesse ser assimilado essas informações por quem lesse. Esse é o objetivo dessa maravilhosa coleção, né? Tem lá informações dos bastidores da psicografia dessas obras, uma obra falando sobre Deus conosco, que fala disso. A Maimônides explica essas informações do objetivo dessa maravilhosa obra, né? Não obstante o nosso respeito à ciência, diz ele, humana, indagamos intimamente. Ele estava pensando, ele, André Luiz, pensando para ele, para consigo mesmo. Por que motivo tanto embaraço verbalístico em sucesso comum de todos, a todos, ou seja, em fatos que acontece, que é, na verdade, um fato mediúnico, mas a ciência aborda trazendo terminologias complexas, difíceis de entender, né? Quando a simplificação, disse ele, seria bem mais interessante, ou seja, facilitaria esta compreensão desses fatos. Mas quando a ciência aborda, traz terminologias complexas. Ele diz aqui, olha, o metapsiquismo chamam de criptestesia, a sensibilidade oculta, críptica, e batizaram o conhecimento dos fatos sem o concurso dos sentidos carnais com a palavra metagnomia, ou seja, uma terminologia complexa, difícil, que dificulta a compreensão da pessoa comum. Mesmo, na verdade, pessoas que têm instrução, mas que não são afeitas aos termos científicos, que têm dificuldade de entender isso, né? A própria ciência divide os médicos, chamada de sujeitos, na terminologia de alguns investigadores, em duas categorias: as faculdades psicológicas inabituais e a de faculdades mecânica, físico-químicas, e por aí vai. Ou seja, mostrando que, na verdade, há toda uma terminologia complexa que dificulta o acesso do leigo a essas informações, né? Por que não aplanar? Por que não facilitar isso, disse ele, a dificuldade de expressão, dizia ele. Afinal, ele pensando, na mediunidade, na essência, consulta o interesse de toda a humanidade, né? Por que não facilitar esse pensamento, não facilitar essas terminologias? Acalentava especialmente em aulas captou, pela telepatia, né? Na essência, por certo, disse ele, captou, observando-me por certa a crítica meditada, ele estava pensando nesse assunto. E disse, Paulo, foi explicar, olha, meu filho, a mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio de todos, disse ele. A todos, sem dúvida nenhuma. Mas cada homem, cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. Ele quer dizer, tentando explicar, André Luiz, que o olhar da ciência é um tanto quanto distinto da linguagem religiosa do Evangelho de Jesus, por exemplo, né? Disse ele, ó, de nossa parte, dos trabalhadores do bem, que trabalham a respeito do assunto e têm toda a clareza pela vivência do dia a dia, trazem a luz do Evangelho de Jesus. A nossa parte, é possível abordar a questão da mediunidade com a simplicidade evangélica, que está colocado no Evangelho, baseado nos ensinamentos claros do Mestre Jesus, mas que esteve, Jesus, falando, Jesus que teve contato incessante com as potências invisíveis. Sim, o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus foi o contato o tempo todo com as entidades espirituais. Disse ele, no homem vulgar, curando obsidiado, Jesus, quantas criaturas curou, né? Quantos leprosos, etc, etc, cegos, surdos, etc, né? Levantando enfermos, acabando doenças, boa parte dessas doenças fruto de processos obsessivos ou do gênero, usando sua mediunidade extraordinária, né, de cura, né? Conversando com os grandes instrutores materializados, as materializações do espírito materializado, está lá no Evangelho. A materialização do Tabor, onde Jesus, lá no Monte Tabor, na frente de Elias, na frente dos três apóstolos, é, Pedro, João e acho que Tiago, os três, materializou-se o espírito de Moisés, que tinha vivido há 2.000 anos antes, 1.900 anos, se não me engano, e de Elias, 900 anos antes, materializaram. Foi tão extraordinário e perfeito essa materialização no Tabor deles que Pedro disse, Peste, você não quer que, na verdade, eu construa uma barraca para que Pedro e Elias, que ele percebeu perfeitamente que eram os dois, passem aqui à noite, porque na noite o deserto é muito frio. Olha que coisa extraordinária, está no Evangelho isso, né? Ouvindo os mensageiros celestiais no Getsemane. Jesus anda no Monte das Oliveiras, quando antes de ser preso, e ele sabia que o momento depois da Santa Ceia, né, que ele ia ser entregue, ia ser entregue às tropas pela traição de Judas, ele sabia disso tudo, ele fez uma prece extraordinária e veio em consolação a ele um anjo divino, está lá a narração do Evangelho, que veio naquele momento em que Jesus fazia uma prece extraordinária, veio trazer força e coragem ao coração do Mestre Jesus, né? E voltando a ele próprio, Jesus, a comunicar-se com os discípulos, depois de sua morte na cruz.
Jesus conviveu com os espíritos depois da célebre aparição de Jesus de espírito. Na manhã seguinte, a Maria de Madalena passou 40 dias materializado, comendo, dormindo, convivendo com os apóstolos, depois de sua desencarnação, orientando eles para que eles pudessem buscar a divulgação do seu evangelho de amor e redenção. E depois disso ainda, apareceu aos 500 da Galiléia na sua despedida do mundo espiritual. Então, a menina está presente em tudo quanto é canto do evangelho, né? E voltando a ele próprio, a comunicar-se dele. Entretanto, a ciência, ele está mostrando o olhar de quem, na verdade, vê o aspecto religioso e tem o conhecimento profundo desse assunto, né? Está dizendo isso, né? Entretanto, a ciência, os homens de ciência terrestre, por agora, não podem analisá-la sem o rigor da experimentação, que é, na verdade, a ciência busca a experimentação. Por isso, o trabalho extraordinário lá de William Crookes com Florence Cook, ou o trabalho que foi visto aqui, que a gente falou há pouco tempo, de Richer, de Lombroso, e etc., e Aksakov lá no trabalho da experimentação com Eusébio Paladino, isso é ciência, né? Isso é interessante verificar, os homens de ciência, né? É, tá, o assistente, sim, ciência terrestre por igual, tal. Aulus também fez ligeira para dizer, olha, não importa que os aspectos da verdade também recebam vários nomes, não importa, conforme a índole dos estudiosos, suas observações. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. Isso é que importa, disse ele. Laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. Sim, todos esses esforços no sentido de trazer essas verdades à humanidade têm um mérito extraordinário de aclarar essas informações que podem trazer aos homens contribuições importantes à sua vida, às suas orientações para a vida, né? A inteligência, diz ele, com a balança e com a retorta, disse ele, também vive para servir ao Senhor. Ou seja, lembremos que a inteligência que nós temos e a própria ciência é a criação de Deus, para servir também da mesma forma. A ciência como a religião são criações do Pai. E elas têm suas conexões, mas na frente vão se entender e a gente já vê essas ligações hoje. Todas têm suas importâncias e cumpre os seus objetivos, aclarando aqui e acolá informações que vêm ajudar o homem no seu progresso, né? A ciência dando um apoio importantíssimo à religião e vice-versa. Então, esmerilhando os fenômenos mediúnicos, ou seja, buscando esclarecer e provar, e catalogando-os, chegará à ciência ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na nova era. Ou seja, a ciência traz uma contribuição importante. E essas conexões cada dia são maiores hoje da ciência e a religião como criações do Pai para o bem-estar de toda a coletividade dos filhos de Deus. Não deseja, porém, André Luiz, olha, eu não desejava situar a nossa conversação no domínio científico. Não, nessa parte final, que eu queria aproveitar do grande professor que está aqui, que é o nosso aula, eu queria aproveitar não para tratar desse assunto, disse ele. Nosso aprendizado atingiram o marco final, ou seja, depois de uma semana na companhia de aulas, André Luiz e Hilário, conseguiram uma semana de grandiosos ensinamentos e informações, né? Aquela era a última noite do convívio com aulas, né? Em que poderíamos desfrutar da sábia orientação companhia de aulas e propunha-me ouvi-lo naquele momento, aproveitar a parte final, quanto à realidade em si, ou seja, algumas considerações finais a respeito desse extraordinário assunto também abordado durante a semana, né? Por essa razão, provoquei o diálogo, passamos a desdobrar. Aí perguntou, é justo que a ciência não examine o campo mediúnico por nosso prisma, sob o olhar espiritual, sob o olhar da religião, disse ele? A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes, disse ele, daquelas que conhecemos no itinerário da intuição, ou seja, o olhar da ciência é um outro. No entanto, nas próprias correntes do espiritismo, do espiritualismo, o que é espiritualismo, gente? São aquelas correntes religiosas que têm uma compreensão que corpo e espírito são duas coisas distintas. Espiritualismo não é isso, é? Pessoal, na mesma, tá, a ciência tudo bem, mas o próprio corrente do espiritualismo tem olhares diferentes que está abordando, né? Vemos
A mediunidade é atormentada, as obsessões, por exemplo, graves, pelas mais diversas interpretações dentre as correntes espiritualistas, está dizendo, né? Que pretende você dizer, André? Perguntou a Aulos, né? Falou o instrutor. Lembro-me, disse ele, daqueles irmãos que se acoimam, que escondem os médios, ou que acusam os médios de insanos e loucos, né? Algumas correntes pensam assim, aconselhando a segregação desses médios iniciais, dos estudantes da verdade em tempo de iniciação, a liberdade, a deliberada distância dos sofredores, obsidiados e doentes, e dos ignorantes, que contamos no mundo por legiões inumeráveis. Esses alguns criaturas que trabalham, que vão trabalhar a questão da lidar com a miséria humana, o sofrimento, a angústia. Alguns são segregados no começo, alguns são segregados nos seus mosteiros, né, isolados. Né? Será que isso é interessante? Ele está fazendo uma crítica a isso. Poxa, se na verdade eles vão tratar com a miséria, o sofrimento e a angústia humana através da religião, não seria interessante eles conviverem com esse grupo de sofredores terríveis, obsessores, doentes, etc. Assim, disse Aulus, o santuário da iniciação, ou seja, quem está iniciando qualquer ramo da religião, do espiritualismo, outra, qualquer que seja ela, disse ele, é para nós, espíritos, venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Ou seja, por que, na verdade, ela é venerável? Porque, na verdade, você está entrando num ambiente em que você busca trabalhar o seu próprio espírito, busca se robustecer de informações, preparar-se para, na verdade, buscar assimilar as informações da religiosidade do evangelho, você distribuir essa luz espiritual, esse tesouro extraordinário que a gente começa a captar essas filigranas do pão espiritual, na hora que você consegue albergar esse pão espiritual, evangelizar significa distribuir essas filigranas do pão espiritual, né? Levar consolação, levar amor, caridade, fraternidade, etc. Entretanto, os que fogem dentro dele, desse pão, dessa luz, etc., do convívio, a lei da cooperação, quem que se isola não lida diretamente com os sofredores, isolam-se na torre de marfim, disse ele, do orgulho que lhe é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis do ponto de vista teórico, mas não prático, não está vivenciando. Tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas, ou seja, os navegadores corajosos, aqueles que, na verdade, se expõem, que buscam os sofredores e buscam aprender com eles, socorrendo, ajudando, do bem, suam e sofrem, assimilando as angústias daquele povo, na descoberta das rotas seguras, para o continente da fraternidade da paz. O que é que quer dizer com isso, gente? Se, na verdade, o seu objetivo é levar o evangelho, é levar a religião, você tem que socorrer, é buscar a caridade, é buscar o conforto, é buscar a fraternidade, a consolação, nada melhor do que se aprenda fazendo, vivenciando isso, não distante. Mas aqueles que estão exatamente vivenciando, aprendendo com a angústia, com a dor no dia a dia, esses sim, eles estão assimilando muito mais esse continente da fraternidade da paz que ele fala. Descansam os outros acomodados, que se isolam, sob o arvoredo, confortados pela caça abundante e pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu, ou filosofando sem proveito. Quem está gente filosofando sem proveito? Eu gosto muito de uma afirmação de Madre Teresa de Calcutá, que ela é extraordinária. Ela diz que as mãos que socorrem são muito mais santas do que as bocas que oram. Não é que a oração seja ruim, não. Mas, na verdade, é muito mais importante você materializar o bem, não só pensar nele, que está falando aqui, né? Porque a grande discussão filosófica sempre veio, você não coloca isso em prática, né? Mas sempre chega o dia, disse ele, em que a maré brava eles invade o provisório domicílio, a ilha que ele fala, metaforicamente, né? Arrebatando-os ao mar alto, para que recomecem a experiência que lhe é necessária. Ou seja, essa é a destinação do religioso, seja lá qual for. É a busca de repartir o pão espiritual, os conhecimentos trazidos pelo Evangelho de Jesus, pela grande literatura espiritual, pela Bíblia, enfim, a fraternidade, etc. Essa é a história, não pode ficar distante disso. Muitos estudiosos de nossa esfera espiritual, né, de realização no mundo, muitos estudiosos de nossa esfera de realização no mundo,
Assevero que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à força da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmos sem qualquer atenção de nossa parte. Olha que absurdo. Não tem o menor sentido isso, e seria uma falta de caridade, né? Ora, o médium, ele só vai progredir, só vai avançar, ele só vai avançar depois de depois de muito vivenciar a prática mediúnica. A mediunidade, gente, ninguém chega a um patamar da mediunidade dos grandes médios, Chico, Nivaldo e etc., sem a vivência da prática. Não, todo o começo é complexo, é difícil, são descobertas, é um aprendizado, né? Então, você não pode esquecer o sofrimento, a obsessão, a enfermidade. Não, você tem que buscar e aprender com a dor ali. A dor ensina a gemer, diz no dito popular. Então, se na verdade seu grande objetivo é socorrer os que sofrem, isso você só vai aprender adequadamente vivenciando. Imagine um médico que termina a faculdade e não faz, e não passa pela parte da vivência da prática. Como assim? Ele só vai se transformar num grande médico se ele passar. Por isso que o médico se forma e passa um bom tempo ainda vivendo isso, né? Vivendo o trabalho da prática acompanhando os mais experientes para aprender, né? Isso é muito interessante. A vida espiritual é do mesmo jeito, né? Aí ele diz aqui, ó, é, então, assim, isso é comodismo, além de ser falta de caridade, sob o rótulo da cultura. Você assimilar primeiro as informações e ter todos os dados para ele trabalhar. Não, você busca duas coisas, vivendo a dor e vivendo a forma, acompanhando os mestres e aprendendo com eles. É assim que funciona, né? É assim que funciona, né? Não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente, sem dúvida, claro. Só há obsessão nas mentes doentias. Só há, na verdade, obsessão porque sua mente existe, na verdade, as lacunas, as culpas do passado, etc., e que cria as possibilidades para aqueles que, na verdade, fizemos mal, venham e planta a sua ideia. Se eu tenho minha faixa vibratória elevada, jamais essa tomada será fixada em minha mente. Então, na verdade, só é obsidiado quem tem, na verdade, dificuldades ainda do seu passado, né? Problemas, preciso melhorar, se renovar. Então, realmente, ainda doente do ponto de vista espiritual, né? Vendo aqui, legal. Não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente. Contudo, poderá a medicina, fazendo uma comparação com a medicina, curar alguém por força e usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Não. O objetivo do médico é curar o doente. Da mesma forma que, na verdade, o médium tem a finalidade e o objetivo de também ele sim ser intermediário dos benfeitores espirituais para ajudar o doente. Ele é um intermediário. Nós vimos aqui a história do mediunidade de prova. Os mediunidade de prova são aqueles que faliram muito no passado. E Deus lhes permite, eles não conquistarem sua mediunidade. Não. Eles são dados por empréstimo para que utilize essa mediunidade a serviço do próximo, que só assim ele ajudando o próximo, ajuda-se a si próprio, preferencialmente aqueles que se prejudicou no passado. Então tem uma finalidade, por isso que é de prova, você tem que passar aquela prova. Por isso que é tão difícil a mediunidade de prova. Alguns falem, porque na verdade os adversários sabem as suas fragilidades e muitas das vezes ficam, na verdade, atuando no seu calcanhar de Aquiles e terminam falindo, né? Muito bem. Os gênios realmente superiores, ou seja, os grandes espíritos, diz ele, da espiritualidade, jamais abandonam os sofredores e os pequeninos, não é assim? O que Jesus dizia a respeito disso, minha gente? Todos aqueles, os pequeninos que você beneficiar, que você assistir, os sofredores, os doentes, são a mim, na verdade, que vocês estão assistindo. Ou seja, mostrando que, na verdade, a caridade é o caminho, é a senha de acesso aos pródromos da espiritualidade, os pontos de elevação espiritual. E mais, Jesus dizia que são os doentes que precisam de médico, né? Então, como é que você vai ignorar os doentes? Os mesmos, os médicos que estão inicial, eles só vão chegar a um patamar de especialização praticando, vivenciando, numa alta forma, né? O jeito é esse, né? Essa maneira do sol, que clareia tanto o palácio sublimado e belo, mas também as furnas e sujas e úmidas e escuras, o sol também chega lá, né? Com o mesmo silencioso devotamento,
desse levantamento, auxiliam, como só, a todos, em nome da providência. Temos o dever de assistir, aliás, quem mais precisa de assistência são exatamente os sofredores, não é? É assim? Deus assiste o homem pelo homem, no dia de Luiz, é fato. Né? É o princípio da fraternidade, do amor, da caridade, etc. A companheira no espiritualismo, disse ele, ainda continuando, dessa linha de que entende a dualidade entre espírito e corpo, das várias correntes que existem, que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno da mediúnica. Ou seja, a pessoa está iniciando no mediúnico, que ninguém pode já imaginar que vai receber uma comunicação de Maria, de Mãe Santíssima, de Maria, de Jesus. Isso não existe, né? Todos eles começam o processo de aprendizado no começo. E certamente as entidades que vão se comunicaram com ele no começo, que ele tem sintonia com eles. Eles vão elevando-se, seu patamar, sua evolução, sua sintonia com o benfeitor, quando vão elevando juntos. A mediunidade se manifesta lá no começo, ele é um processo complicado e difícil e precisa de ser trabalhado com muita paciência nos estudos das instituições, com orientação, etc., dos doutrinadores, etc., etc. Se o médium não lhes corresponde à exigência, o médium inicial, alguns pensam assim, né? Que aqui é o médium pronto, fazendo psicografia, curando, não é assim. Alguns pensam assim, e se os médios não lhe correspondem à exigência, os doutrinadores não querem aqui um médium pronto, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele, ou seja, ignoram aquele que está começando o processo, que tem grande potencial para ser um grande médium no futuro. Mas não, ignoram. Alguns começam a dizer que é animismo, ou seja, animismo como sendo mas é coisa da sua mente, do seu espírito que está aí, e não da comunicação espiritual. Isso você tolhe o trabalho de médicos que seriam no futuro extraordinários. Isso é altamente condenável e André Luiz alerta sobre esse assunto aqui nessa própria obra, né? Dele agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões de fenomenologia. E eu lembro muito bem que o próprio Divaldo Pereira Franco falava desse processo, quando, na verdade, as primeiras comunicações que ele recebeu da psicografia através de Joana de Ângeles, muitas foram, passou muito tempo ele recebendo. Quando terminou, quando ele estava pronto, ele então, pega tudo aquilo, que as comunicações que ele guardava, cada um delas, rasgue tudo, toque fogo. Como assim? Está só sendo treinado, meu amigo. Começa a missão agora. Veja a importância de entender que não existe um médium sem ter passado por processo de aprendizado. É básico na vida. Ninguém sabe tudo. E quanto mais você desenvolve, mais você aprende. O médico também é assim, né? Termina a faculdade, tem a residência, vários anos de residência, que é, praticando na companhia dos outros médicos experientes, para você ir assimilando. E lá na frente, sim, com todas as vivências, estudos, etc., você ser um bom médico. O médico é do mesmo jeito. É um processo laborioso, de renúncia, de amor, de resignação, coragem, etc., de a forma íntima, né? De vigilância, né? De disciplina, que é muito importante, certo? Mas é um processo longo, né? Paulo sorriu e disse: olha, serão esses provavelmente os campeões do menor esforço, ou seja, aqueles líderes religiosos que acham que tem que desprezar os médios, tem que ter os pronto, menor esforço. Que as coisas tudo fácil, né? Ignora o que eu sabe, ele vai explicar, né? Ignora o que eu sabe, não dispensou a alfabetização no começo da existência, né? Quem chegou à sabedoria sem passar pela orientação dos professores, dos médios, a orientação dos livros, etc., né? E de certo amaldiçoam a criancinha que não sabia ler. Esse pensamento é assim. Começou a se transformar num pós-doutor se tu passar pelo processo lá embaixo, de alfabetização, né? Primeiro grau, segundo grau, faculdade, mestrado, pós-graduação, e aí vai, até chegar ao patamar, né? Assim, não tem outro caminho, né? Semelhantes amigos, André, disse ele, olvidar, esqueceram o socorro que receberam na escola primária. Ou seja, o aprendizado deles também foi assim, porque eles esquecem isso, né? E solicitando facilidades, a maneira de morfinomano, ou seja, que é alguém que é viciado em morfina, né? Que reclama entorpecentes, para continuar, viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si. Então, isso é um egoísmo, né? Querer tudo à sua mão, da forma que ele quer, impondo as coisas, né? Desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. Sim, qual é o papel do sábio? Ajudar o mais ignorante, do médico, ajudar o doente, por aí vai. Não é assim? Há quem diga que o Espiritismo, disse ele, que o Espiritismo age erradamente. Imagine, age erradamente. Por quê?
abrigando as casas espíritas, os desequilibrados, os enfermos, os obsidiados, né, os doentes, etc. Porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que a força de ombrear com a loucura para socorrê-la, de estar chegar junto do doente para socorrer, levar o socorro, a caridade, a fraternidade, vai convertendo seus templos, as instituições espíritas de oração, em vários refúgios de alienados mentais. Mas esse é o papel. O papel é esse. É como Jesus falava, que são os doentes que precisam de médico, né? Simples disparate, disse ele, esses absurdos, dos que desertam do serviço ao próximo. Simples disparate. Essas criaturas que pensam assim, que a casa espírita não é lugar para curar o obsessor, nem doente. Não, gente, não pensa assim. Lembra que Jesus nunca se furtou a tratar quem quer que seja, que o buscava. Não. Todos chegaram, Jesus faziam, buscava despertar os solaridores, mesmo os criminosos, precisava despertá-lo para a luz, né? Aí diz ele, a medicina, por acaso, não sofre qualquer diminuição no seu trabalho por prestar auxílio aos enfermos, né? Esse é o seu objetivo. Como assim? Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece-se à medida que se agiganta na obra assistencial ao doente. Sim, esse é o objetivo primacial. Como é que você pode imaginar, chega um doente médico e achar que não é o papel dele? Não. Como a instituição espírita, que na verdade busca a vivência e o ensino do Evangelho de Jesus, como é que você pode vencer o Evangelho de Jesus se a caridade, se a fraternidade, se a benevolência, a indulgência e perdão, né? O espiritismo não pode responsabilizar-se, disse ele, pelos desequilibrados, pelos equilíbrios de que lhes pedem amparo. Não. O espiritismo não é responsável por isso, mas tem ele um papel importante de tentar minimizar ou curar, cessar aquela dor, aquele sofrimento. Isso é caridade. Tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhes requisitam a intervenção. Não. O médico está ali para exatamente sanar aquele problema, e não ele não é responsável por aquilo. Aliás, disse ele, temos nele no médico o benfeitor, temos ele, o benfeitor da mediunidade torturada, o obsidiado, no espiritismo, né? E da mente doentia, propiciando-lhe o bálsamo, a consolação e o esclarecimento indispensável ao reajuste. Por isso, os trabalhos de obsessão são tão importantes. O que é a obsessão? A criatura que sofre a obsessão de uma entidade sofredora, né? Que atormenta-o por ignorância, vai à instituição espírita, onde ele será incorporado e será o quê? Será ele doutrinado, consolado, esclarecido, falar sobre o evangelho, falar sobre o perdão e o amor, para ele despertar para a luz. Esse é o trabalho extraordinário das instituições, né? É importantíssimo o reajuste, tanto o reajuste do obsidiado, do encarnado, ou do obsessor. Os dois são filhos de Deus. E o que Deus deseja é a felicidade de seus filhos. Por isso, o trabalho é absolutamente meritório e absolutamente necessário, né? É muito fácil de se ele inventar teorias, olha, interessante, que os exonerem de dever de servir. Tem muita gente que é assim, né? Não, isso não é problema meu. Esse negócio de caridade, esse negócio de evangelho no lar, não é comigo. Esse negócio de dar sopa aos sofredores, esse negócio de dar comida, etc., não é comigo. Tem muito interessante que Chico, certa vez, foi questionar Chico, que Chico fazia a sopa, a distribuição do recurso, a distribuição, fazia todo o trabalho de assistência à comunidade miserável e sofredora de Uberaba. E alguém questionou, mas Chico, isso não vai resolver o problema. Isso enquanto algumas pessoas discutem se devo ou não fazer benemerência, etc., o povo está com fome. Ou seja, não é possível você, alguns dizem, melhor dar em vez de dar o peixe, dá a vara para pescar, sim, dá o emprego, mas se eu não posso, eu não tenho condição de emprego, melhor. Ninguém pode, por exemplo, a questão se eu não posso dar o emprego, eu tenho que sanar a fome. Isso é a necessidade primeira, básica. É como você falar que a criança tem que ir à escola, tem, mas a criança faminta não vai conseguir aprender nada, por isso a importância da merenda. É a mesma ideia, né? É muito fácil inventar teorias da zona exonerária do dever de servir. Não vai resolver, não vou ajudar. Algumas pessoas pensam assim, né? E muito difícil é aplicar os princípios superiores que excusamos. Não é fácil, né? A gente vivenciar o evangelho, quem tem essa compreensão, a caridade fundamental, utilizando-nos para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos.
Se a recuperação do mundo e de nós mesmos, ou seja, nunca atingiremos um patamar do reino de Deus que Jesus falava, que será construído no coração de cada um de nós. É só, se a recuperação do mundo, envolto em sombras, em dores, e de nós próprios fazemos esse mundo, né? Mesmo tivesse circunscritas as lindas palavras do Cristo, que nos constitui o padrão de todos os dias, é o padrão, nele buscamos nos mirar para espelhar para atingir nosso processo evolutivo, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da Terra. Né? Quem Jesus ter vindo aqui, encontro o infortúnio, trazer o socorro, se não fosse necessário, né? Trazendo isso, né? Bastaria Jesus que enviasse proclamações evangélicas à humanidade, lições fantásticas, né? Sem padecer-lhe, o próprio ele padeceu, sofreu crucificado, de perto a incompreensão e os problemas. Se fosse fácil, por isso, as sábias palavras de Madre Teresa são fantásticas. As mãos que ajudam são mais sábias do que, na verdade, são mais santas do que as bocas que oram. Não é que a oração não seja importante, sim, mas a fé sem obra é morte, dizia o grande apóstolo Tiago. E é fato. Você tem a fé, conhece, mas não pratica, o que é adianta. Mas o importante é a vivência dessa fé, né? Muito bem. Felizmente, porém, quando é de Jesus e tal, bastaria sim. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes, que têm a compreensão de suas missões, e sensatos, estão aprendendo que nossa missão é reviver o Evangelho em suas bases simples e puras, e que o Senhor não nos concede o tesouro da fé para ser morta, não, apenas para que possamos crer e falar, não, mas também que estejamos habilitados a estender o bem, começando por nós mesmos. A história daqui, a obra, a fé sem obra é morta. Precisamos vivenciar. O que é, na verdade, a caridade? Amor e movimento. É a vivência do amor. Essa é a caridade. Se condoer com a dor alheia e ter uma atitude visando minimizar, atenuar ou cessar essa dor alheia. Há, igualmente, quem afirme, disse ele, que em todos os processos de obsessão, né, funciona implacável a lei de causa e efeito. E que, por isso, não vale interferir em, em favor da mediunidade atormentada, ou seja, dos obsidiados e dos obsessores. Valeria, porque a lei de causa e efeito é a lei do menor esforço, né? Dos acomodados, né? Não se esconder com a dor alheia. Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Sim, você está pensando em você. Não está pensando no irmão que está sofrendo, obsidiado, e mais sofredor é o obsessor. Duas criaturas estão vivendo seus prazeres de ajuste, de ignorância dos males cometidos no passado. Isso é egoísmo puro, né? Disse ele. E seria o mesmo que abandonar os doentes, sob o pretexto que são devedores perante a lei. Mas que Deus é Pai, gente. Pai de todos nós, né? E o Pai nunca abandona seus filhos, né? Sempre haverá, diz André Luiz, os mais sofredores, os mais criminosos que possamos ser, sempre haverá alguém mais iluminado, que nos ama, que vão, em nome do Pai, socorrer-nos. Estender a mão para nos tirar da lama, do fosso, né? Dos atoleiros, pelos males que cometemos. Porque Deus é Pai, misericordioso e bom. Aí, como diz a doutrina católica, estão a doutrina espírita fala da doutrina do amigo espiritual, e fala dos anjos da guarda. São essas criaturas que é dentro do princípio da fraternidade universal. Somos todos membros da mesma família universal. E o pai, de verdade, não abandona o seu filho que cometeu um erro. Não. Por isso, os amigos espirituais, por isso os anjos da guarda, que é os irmãos mais velhos, que vêm em nome do Pai socorrer-nos. Todos lutamos por essa si, compromisso do pretérito. Sim, cometemos nossos erros do passado, temos que lutar para essa si, do passado, aprender as lições que não aprendemos, nossas provas e expiações, compreendendo que não há dor sem justificação, não. A dor ensina a gemer, porque, na verdade, a dor de hoje é fruto da dor que cometemos a outrem no passado. Isso é fato, é a lei de causa e efeito, do plantio e da colheita, né? Essa que é a verdade. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante no bem são capazes de garantir a redenção de alguém, né? É o amor uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre? Como?
em nome dos princípios e cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez? Como abandonar? Somos membros da família universal, somos todos filhos de Deus. Como abandonar o irmão que está lá atrás, sofrendo em angústia, ignorar a sua dor? Lembremos que nós todos somos criados simples e ignorantes, e certamente em nossa vida presente ou no passado, muitas vezes fomos acolhidos, socorridos. Ainda hoje todos nós precisamos de socorro, não é? Ora por outra, a gente está doente, ou um problema, uma dificuldade com a natureza, e recebemos, sim, o princípio da fraternidade, de assistência, uns para com os outros. É o princípio da fraternidade universal. Se aqui na Terra temos essa compreensão, imagine nas esferas celestiais, onde esse amor é muito mais puro, o desejo, o dever da fraternidade, ele é universal, gente. As leis daqui são as leis do mundo, do universo, do amor, da fraternidade, do progresso, tudo, né? Hoje é o vizinho, sim, que está doente, angustiado, etc, etc, que ameaça, que amarga as consequências de certas ações efetuadas no passado, à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonaram no passado e que agora nos afligem no presente. E assim, então nós colhemos o que plantamos. Nós precisamos de caridade porque imaginamos que os outros não precisam. Não. É o princípio da fraternidade e da caridade que estão lá no Evangelho de Jesus, né? Se falece a cooperação, nosso dever de cooperar uns com os outros, entre vítimas e do espinheiro, da dor, do sofrimento, de certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Sim. Se não houver a fraternidade, se não houver a sensibilidade para buscar socorrer a dor alheia, muito mais difícil será construir o reino de Deus que Jesus falava tanto. O reino de paz, de amor, de fraternidade, de caridade. Como? Se não buscarmos socorrer uns dos outros, nós mesmos precisamos de socorro. Chegar a um mundo sem dor, sem angústia e sofrimento, será muito mais difícil. Porque a dor não trabalhada estará generalizada, será muito mais duro e difícil o tempo para que ela seja cessada da face da terra, né? Muito fácil entender isso. Não faltam igualmente os que supõem que devemos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade em si, entrega a cada um os seus problemas e se resolvam aí. Algumas pessoas pensam assim, né? Admito que religiões não passam de muletas, apoio, né? E que ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Imagine, a visão egoísta, né? Aulos esboçou um gesto de bom humor e disse, olha, isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente da criação, da criação inteira. Sim, né? A escola é para ensinar, com a fraternidade é exatamente o bálsamo e a caridade que socorre a dor, a dificuldade daqueles que estão passando suas angústias, suas dores, suas provações rudes, né? A religião digna, qualquer que seja, não importa qual o templo, em que se expresse, é um santuário de educação da alma. Sim, eles vão entender, como está reforçando o que Telésforo disse lá no livro dos Mensageiros, que todas as religiões foram criadas por Deus, são caminhos que levam ao Pai. Busca trazer valores que vai sedimentar em nossos corações sentimentos de fraternidade, amor e caridade, etc. Todas são assim, são caminhos, né? Todas são importantes, né? Por isso não há uma mais importante do que a outra. Mas também não só a religião que salva ou melhora alguém, não. Se você diz que pertence à religião, se não vivencia os ensinos dela, é uma outra história. Mas ela, que ela, na verdade, é uma criação de para orientar seus filhos, não é nenhum adulto, estou explicando aqui. É um sonho da educação e seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. O seu processo de aprendizado não pode prescindir dessas informações das religiões, suas várias vertentes. Imagine um país imenso, disse ele, em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, professores, sob a alegação de que eles cabem o dever de procurar a virtude e a sabedoria em si, faltando-lhes toda espécie de apoio moral e cultural. Como poderíamos chegar a esse país, chegaria um dia a essa altitude, a intelectualidade, o aprendizado moral e conhecimento material? Como? Se os professores que têm o papel de ensinar relegassem, os pais não dessem assistência. Como é? O papel dos pais e professores é exatamente orientar. Os nossos filhos não são nossos propriedades, são irmãos
que Deus nos confia no papel de orientá-lo para a vida. Por isso é um papel tão sublime da paternidade e maternidade, como, na verdade, é o papel dos professores, de orientar para a vida, é muito importante. Imaginando um campo enorme de Síria, um campo enorme, superlotado de enfermos, de doentes, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar a saúde em si mesmo se vira, confiando à própria sorte, né? Outra, onde estaria a lógica de semelhantes medidas? Não tem o menor sentido. Não há menor sentido numa afirmação como essa, né? De que, na verdade, a educação da alma, a religião, é só muleta. Não, a religião é só um caminho para Deus, né? É muito importante, né? Como a escola é, os professores, etc. Todos têm um papel da maior importância nesse processo todo, né? Ah, aí eles explicam aqui. Onde estaria a lógica dessas medidas? A interdependência, um independendo dos outros, e todos dependendo um dos outros, em todos os sentidos, família, da profissão, do trabalho. A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida, não é assim? O forte não é todo mais fraco, não é assim? Um defende o mais fraco, o pai não defende o filho, por exemplo, né? Não é assim que acontece? O sábio, o que mais sabe, não tem a responsabilidade de educar o ignorante? É a lei da fraternidade. Os que mais têm ajudam os que menos têm. É assim? A criancinha da terra não pode prescindir do recurso dos pais. Não só da educação material, de prover escola, mas a orientação para a vida. Por isso, o pai e a mãe têm um papel tão importante na educação moral da família, que é um papel imprescindível. A escola traz instrução, mas educação, quem traz são os pais, na sua vivência. Nós somos o exemplo dos nossos filhos. Como é que um pai pode exigir do filho que não tem os vícios se ele pratica o vício? Como é que, na verdade, quer que os filhos respeitem ele se ele não respeita os filhos? Então, isso é importante. Nós somos os ídolos dos nossos filhos, eles olham nossos exemplos, né? Muito importante entender isso, né? Tá. O instrutor fez de jeito tal. É preciso considerar, disse ele, que nem todos possuem idêntica idade espiritual. Não, todos nós estamos em estágios espirituais diferentes. Uns mais maduros, outros mais iniciáticos, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, né? A humanidade, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe a humanidade terrena da angelitude, dos seres celestiais, quanto a agressiva animalidade dos iniciáticos ainda está distante da razão perfeitamente humana. Os animais, por exemplo, estão distantes disso, como nós estamos distantes da angelitude. Estamos muito distantes disso, disse ele, né? E como chegaremos a esse patamar sem assistência, sem educação, sem orientação, os que mais sabem, a proteção dos mais fortes, né? Como assim? É muito cedo, disse ele, para que o homem se arrogue no direito de apelar para a verdade total, essa autonomia. Por agora, disse ele, é imprescindível, não é aconselhável, é imprescindível. Trabalhe intensivamente para melhorar, se melhorar os outros, né? Com a devotação ardente e profunda no bem, espraiar a semente do Evangelho, divulgar, evangelizar, espraiar esses filetes de luz que cada um já tem, né? Para atingir mais tarde, atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida. E considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos, disse ele, de que a essência da escola do espírito, a essência da escola do espírito, das religiões, ou a supressão dos instrutores, dos professores, constitui a multiplicação dos hospícios dos loucos, né? Se não tiver orientações, cometer absurdos, enfim, o rebaixamento do nível moral, porque a moral é repassada com conhecimento, com exemplo dos que mais sabem, dos pais, dos professores, etc. Porque sem o apelo à dignidade da individualidade, sem o apelo à religião, do exemplo, da orientação e da educação, em um processo de crescimento mental e de sublimação do tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação, a paralisação, tá? Paralisada nas linhas inferiores da experiência. Como é que atingiremos o nosso patamar de evolução, de maturidade, se a gente não bebe nossa experiência nos livros dos professores, das orientações, dos exemplos, etc., né? Havíamos, contudo, atingido o fim da viagem, disse André Luiz, essa semana de instrução. O lar santuário em que o assistente residia, Aulus, e é uma informação interessante, está lá no livro Carta de uma Morta, de Dona Maria João de Deus, a mãezinha de
Chico Francisco Cândido Xavier, o único livro que escreveu sobre a inspiração da mãe, ela nos diz que Aulus, imagino que seja o mesmo espírito, é governador de uma colônia onde ela estava albergada. Então, o espírito de Aulus tem envergadura espiritual, né? Está no livro Carta de uma Morta, na página 150, que vale muito a pena ler uma obra espetacular. Levanta-se agora ao nosso olhar, ou seja, estavam próximos, a visão, estavam eles, imagino eu, já se avizinhando dessa colônia espiritual onde ele está, onde ele residiria, né? Imagino eu. Trabalhemos com ânimo, disse ele. O tempo conjugado com o serviço, o tempo bem utilizado e o serviço na prática do bem, é o alicerce, a base, né, de sua vitória. Não há a casa que é construída sem a base, ela vai ruir na primeira chuva, no primeiro vento, né? Então, o trabalho e a orientação são os alicerces, né? Serviço e o tempo bem aplicado são os alicerces. No dia seguinte, Aulo deveria partir no rumo da missão à distância. A missão de André, que Aulos tinha com André Luiz e Lara é uma semana, porque um espírito da envergadura dele tem múltiplas tarefas e tem que seguir sua jornada, né? Por isso, procedemos um abraço para a manhã seguinte. É aqui o último capítulo, que é uma síntese de tudo, né? Chama últimas páginas, últimos apontamentos, que eu acho interessante que ele faz nessa última, nesse último capítulo um resumo mostrando a assertiva de Kardec de que todos nós somos médios, a mediunidade está presente em nossas vidas, muito mais do que imaginamos. Somos mais orientados, somos mais influenciados pelos espíritos, porque imaginamos que nós somos guiados por eles. A verdade está no dia a dia, não está só na mediunidade ostensiva, né? Então ele diz assim, começando. Acompanhava Aulos refletindo agora nossa separação. Seu trabalho estava concluindo, já está prestes a seguir viagem. Achamos de lá e eu, disse André Luiz, preocupados e comovidos, porque na companhia de um benfeitor sábio como esse, quem não gosta de estar perto de uma criatura sábia, a gente assimila não só os ensinamentos, mas também a energia proveniente do coração extraordinário. As pessoas tiveram a experiência de estar diante de um Jesus de Nazaré, que narram a emoção de seu magnetismo, as energias que promanam dele, ou de alguém mesmo, sem nenhuma comparação com Francisco Cândido Xavier, sente a energia que promana dessas almas sublimes, sente a alegria e sente as irradiações, sente a maravilha dos eflúvios que vem no coração extraordinário com ele, né? Então, imagino eu, diante de uma criatura do naipe de Hilário, de Aulus, Hilário está comovendo e preocupa, sim, e, infelizmente estava acabando aquela fase magnífica de uma semana de trabalho. Disse ele, antes do sol nascente, tinha nascido um novo dia. O campo terrestre brilhava em plena manhã, clara. Mudos e expectantes, André Luiz de Quilauros, renteávamos um homem em campo manobrando a enxada. Eles passavam, não sei se estavam volitando ou não, ou caminhando. E passaram um trabalhador, trabalhando na terra, né? Um sal. Aulos apontou para ele com a destra, a mão direita, rompeu o silêncio e disse: olha, vejam, esse homem está trabalhando na terra. A mediunidade, como instrumento, porque como a mediunidade é ampla, né? Olha aqui os exemplos que está dando. A mediunidade, como instrumento da vida, surge em toda parte. Por quê? Porque em toda atividade que desenvolvemos na vida, seja no bem ou no mal, somos influenciados pelos criaturas com que vamos ficar convivendo por sintonia, não é? Se é uma criatura sublimada, tem as orientações de sintonia com os benfeitores que vêm orientar, ajudar. Se você é uma criatura infeliz, também tem a sintonia com eles e vem as orientações para cometer os crimes, as injustiças e por aí vai, né? Aí, olha, o lavrador é o médio, o cara que está trabalhando na terra, é o médio na colheita, não é? Por quê? Porque ele é o intermediário da colheita. Se ele não trabalhar a terra, não colocar semente e não cuidar, não vai ter colheita, não é assim? Ele é um intermediário, ele é o médio. O médio é um intermediário, né? O médio recebe as comunicações do mundo espiritual para chegar até cada um de nós. Ele é o medianeiro. Portanto, o trabalhador, o lavrador da terra é o médio da colheita. Sem ele, sem o trabalho dele, não haverá colheita. A planta que ele elaborou, trabalhou, é o médio da frutificação, né? Não? Sem a planta trabalhada pelo médio que trabalhou a terra, que é o trabalhador, sem essa planta, que ela é intermediária para a frutificação. Se ela não for bem cuidada, etc., sem ela, sem a planta, não haverá fruto, haverá? Não. E a flor? Olha que interessante. É o médio do perfume, né? Ela é a intermediária do perfume, recebendo as energias da natureza e da planta sem a flor.
haverá o perfume. Ela é intermediária. Vê como a mediunidade se apresenta em tudo. Ele trouxe esse exemplo mais comezinho para mostrar como a mediunidade faz parte o tempo todo da nossa vida. Continua explicando. Em todos os lugares. Damos e recebemos, não é assim? Nós damos e recebemos. Influenciamos e somos influenciados, não é assim? Filtrando os recursos que nos cercam, a moldar, e moldando-lhes a manifestação, não é assim? Com as interferências. Segundo as nossas sensibilidades, receber as orientações. O trabalhador precisa da orientação do técnico agrícola, de alguém que tenha compreensão do clima e por aí vai. Avançamos e, em breve momento, vimos defrontados com uma oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicando o operário, o carpinteiro que aplanava enorme peça de madeira. Vai lá, trabalhou um carpinteiro, né? Possuímos, disse ele, possuímos o artífice da peça, o médium de preciosa utilidade. E assim, ele pega aquele tronco tosco e transforma em móveis, em talhas, em coisas extraordinárias. Ele é o médio, ele é o intermediário para transformar aquele tronco tosco numa obra de arte, num móvel extraordinário, etc, etc, né? Da devoção com que se consagra o trabalho do carpinteiro. Nasce elevada expressividade de conforto à civilização, né? Móveis, etc, 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 etc. Não longe surpreendemos pequena marmoraria, disse ele, a porta do qual um jovem envergava o escopo, ferindo a pedra, o mármore, né? Para transformar uma peça, né? Eis o escultor, disse Aulus, o médio da obra-prima, da escultura. Só será escultura porque o escultor está lá, trabalhando a pedra com escopo, trabalhando para transformar-se. Então, ele é o médium. A arte, disse ele, é a mediunidade do belo. Achei bonita essa frase, né? Através do trabalho do artesão é que a obra de arte acontece. Quando tem a mediunidade do belo, obras extraordinárias surgem através da criatividade desse médium, que certamente recebe a influência dos benfeitores espirituais. Os grandes artistas são criaturas de grandes sensibilidades que recebem das orientações da espiritualidade, né, fazendo obras extraordinárias, pinturas, talhas, livros e por aí vai, né? Em cujas realizações, o belo, encontramos as sublimes visões do futuro que nos é observado. As obras imorredoras estão lá em Roma, as pinturas, as obras feitas em mármore, em granitos, sim, obra de grande, a obra de Aleijadinho, lá em Congonhas do Campo, né? Sim, são obras extraordinárias desses escultores fantásticos, grandes artistas inspirados, sem dúvida nenhuma, pelos benfeitores espirituais. Portanto, são todos médios, né? Não há dúvida. Aulos prosseguiu anunciando informações consideradas sobre o assunto, da mediunidade. Quando passamos por alguns empregados da higiene pública, removendo lixo de maneira extensa na praça extensa. Aí, isso aqui temos varredores, de ser respeitoso, merece todo o respeito dos varredores. Valioso médio da limpeza. São intermediários da limpeza, né? Sem eles, a cidade estaria suja. Então, todos esses que trabalham, laboram seu trabalho, recebem influência, são intermediários. Eles são intermediários do trabalho. Sem ele não haverá o resultado do seu trabalho, disse ele. Logo após, encontramos um edifício em que funcionava o Tribunal de Justiça e nosso estudou e filmou. Aqui vemos aqui o fórum, onde o juiz é o médium das leis, onde ele aplica as leis e dá o resultado dela. Ele é o médium, a aplicação dessa lei e recebe as influências do bem e do mal, lei justa, as sentenças justas, sentenças injustas, tudo sim porque recebe influência, porque é toda a mediunidade, né? Produzem, disse ele, todos os homens em suas atividades, todos, generalizado, suas atividades, profissões e associações são instrumento das forças, não é, gente? Sintonia com o que as forças nós temos, do bem e do mal, das forças a que se devotam, do bem, da luz ou das trevas, do bem ou do mal. Não é assim? É. Produzem de conformidade com os ideais superiores, se forem criaturas espiritualizadas, ou inferiores. O faxineiro, se tiver de áreas especializadas, terá um zelo muito grande de a praça limpinha, já que eles foram mal influenciados, botam o lixo debaixo do tapete, né? Não tem compromisso com. É assim, todas as profissões existem, né? Está dizendo aqui, né? Os ideais superiores e inferiores, que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis, sim, que os rodeiam, por sintonia, né? Conforme a natureza dos sentimentos ideais que se nutrem, superior ou inferior. A influência, né? Atingimos, no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente, ou seja, de Luiz e Hilário foi um trabalho de uma criança e tinha uma destinação, a missão de socorrer uma criança doente em um lar, né? Está dizendo isso. Atingir esse local onde esse trabalho ia acontecer.
Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro, o pai e a esposa, tomavam café com três crianças, né? Ladeando a mesa limpa e sóbria, descansava na larga poltrona um menino abatido, a criança queria assistir, e pálido, com que nos colheria o esforço assistencial. Ele deu de socorrer essa criança. Deus atirou pelo ombro, dizendo a Luiz. Aulos fixou os olhos no quadro daquela família expressiva e, nos tomando atenção, afirmou. Deu outro exemplo importante da mediunidade, né? A família consanguínea, seus, estão encarnados juntos. É uma reunião de almas em processo de evolução, estão reunidos para seguir adiante os processos de evolução, a de reajuste, os graves erros do passado que se reencarnam junto para aprender lições, ou para, na verdade, quitar nossas dívidas com aqueles. Deus deseja a repactuação de cada um de nós, somos todos filhos de Deus, né? Aperfeiçoamento ou santificação. Esse é o grande papel, é o meio, a reencarnação para atingir os fins, que é a felicidade, né? Sem dúvida nenhuma. O homem e a mulher, disse ele, abraçando o matrimônio por escola. Se dá, a encarnação é uma escola, né? E a casa é uma microescola, não se ensina muito, né? Na verdade, sempre que a escola convencional, ela passa instrução, mas a educação é um papel impostergável dos pais, não tem nenhuma dúvida disso. O matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos dos pais, que assumiram perante a harmonia universal, e nós vimos lá nos mensageiros, e ninguém encarna, você vai, essa filha você vai encarnar. Não, gente, a encarnação é absolutamente programada, feito um mapa reencarnatório, com quem se deve fazer, que missão se deve trabalhar, com quem se deve se encontrar, quais são suas provas, suas expiações, é assim. Ele fala aqui, compromisso assumido perante a harmonia universal. Que essa harmonia é o desejo de Deus da repactuação dos seus filhos. Ele conduziu todos nós à luz. Somos Deus, como dizia Jesus, né? Nesse compromisso de transformar, nesse compromisso se transformam em médios os pais da própria vida, não é eles que geram os filhos, são intermediários da vida, né? Responsabilizando pela materialização, aquelas criaturas que assumiram o compromisso de nossos filhos, através de todo o processo de reprodução, se materializam, se encarnam junto deles para essa experiência, para esse aprendizado da família, né? E a longo prazo, disse ele, dos amigos do passado que se juntam para continuar sua jornada evolutiva. E dos adversários também, que se encontram para se repactuar de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Não é assim? Esse é o extraordinário instrumento que Deus nos concede, a reencarnação, como volto a dizer, como fim que Deus nos concede para atingir os meios, que é a felicidade, né? E dando todas as condições. Por isso, os amigos espirituais, os anjos da guarda, são nossos instrutores, nossos orientadores, nós sabemos tudo isso, né? A paternidade e a maternidade dignamente vivenciadas no mundo, ou seja, vivenciadas, baseadas com as responsabilidades e com suas programações exitosas, né, no mundo, constitui sacerdócio, missão sublimíssima, dos mais altos, das mais altas missões para o espírito encarnado na Terra. Sim, uma das principais missões é exatamente missão é da paternidade e da maternidade. Pois, por quê? Através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Ou seja, temos as grandes possibilidades de nos repactuar com aqueles que nos entenderam no passado, de ajudar aqueles que precisam mais do que nós, ou mesmo aprendemos juntos e seguimos em frente. Aqueles que não desejam a paternidade. Perde a oportunidade fantástica de encontrar aqueles com quem nos entendemos no passado, perdendo tempo do seu processo de elevação, porque não abrimos mão dessa missão santificante para nós e para aqueles que precisam de nossa ajuda, para nos repactuar e seguirmos em frente, né? Além do lar, disse ele, será difícil identificar uma região onde a mediunidade, a tranquilidade é absolutamente exercida na casa, no lar, na família, né? Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, vivenciada o tempo todo, sob a influência dos benfeitores, ou daqueles que nos amam ou não nos amam, ajudando ou atrapalhando. O tempo todo a mediunidade está ali, nos orientando, né? De vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher realmente credores desse título, ou seja, aqueles que cumprem a missão que Deus designou e confiou, aprende a buscar a sublimação de si mesmo, pelas renúncias, pelo amor, né? Pelo trabalho em favor do próximo, de si mesmo na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, os filhos, irmãos deles,
se manifestam na condição de filhos. E num sopro de inspiração concluiu Aulus, falando sobre a família, né? Como instrumento da mediunidade, é exercitado o tempo todo, a vida inteira, se ele. A família física, pai, mãe, filhos, pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual. Olha que coisa interessante, no espaço e no tempo. Por quê? É como se fosse uma sessão espírita, onde o tempo todo está sendo trabalhado. Quando ele fala aqui, uma reunião de serviços espirituais, porque o tempo todo essas influências acontecendo. É o tempo todo trabalhado pelos pais, a paciência dos filhos, a moldação daquele filho, podando as más inclinações, orientando para a vida, e os próprios pais também exercendo a paciência, a renúncia, o amor. Tarará. Então, um conjunto gigantesco de serviços espirituais acontece dioturnamente numa casa, num lar. Paciência, o amor, a tolerância, a renúncia, a fraternidade, etc, etc. Um extraordinário fantástico. Então, a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, esse período, cinzelando, moldando corações para a imortalidade. Progride, se evolui nesse contato uns com os outros, os que se amam, os que não se amam, ajudando a converter uns os outros, ajudando a trazer valores que não aprendemos ainda, as lições que não aprendemos ainda, perdão, caridade, a fraternidade, por aí vai, né? Em seguida, Aulos leu o mostrador do relógio e observou: quem caminha para a responsabilidade, com a responsabilidade, não deve esquecer das horas. Nós temos tarefas, né? Vocês têm que cuidar do menino aqui, eu tenho minha missão, né? Segui, respirou-se, retirou-se, precipite e seguimos-lo até a próxima praça. Ele dizendo, né? Aulos fixou o céu, a despedida, né? Aulos fixou o céu, em que o sol, como se desfazia em chuva de ouro, que descenciado pelo amarelo bonito do sol da manhã, e dispunha-se a abraçar eles dois. Quando me percebeu o propósito íntimo, captou pelo pensamento, né? Falando com humildade. Faça a prece por nós, André, concluindo essa missão extraordinária, essa semana de trabalho para vocês. Reverendo, pedir em voz alta: Senhor Jesus, faze-nos dignos, mestre amado, daqueles que espalha a verdade e o amor. A digno está na companhia dos benfeitores espirituais, dos instrutores, é nesse sentido. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem ao amparo aos semelhantes, que nós temos a capacidade de beber na fonte dos grandes sábios, como a de aula, né? Ajuda aos que se despreocupam com si mesmos, as almas altruísticas que pensam no próximo mais do que em nós próprios, de si próprios. Distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos, Senhor, a honrar-te os discípulos fiéis, mais elevados, como o caso dele, com o respeito e o carinho que lhe devemos. Ter a compreensão do valor dessas grandes almas e beber nessas fontes. Estipa do corpo de nossas almas, disse André Luiz, a erva daninha da indisciplina e do orgulho, que tantos males e empecilhos acontecem no nosso progresso espiritual, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Sim, a simplicidade é a chave, né, de se colocar no serviço do próximo. Não nos deixe confiados à própria cegueira e guia-nos, Senhor, o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sente diminuído diante de determinada situação de humilhação, em se fazendo pequeninos, a fim de nos auxiliarmos. As grandes almas têm essa capacidade, né? Para atender ao outros, esquecem de si próprio, para pensar no próximo, né? Glorifica o Senhor a esses grandes espíritos, disse na prece, coroando-lhes a eles a fronte com os seus lauréis de luz, ou seja, renova, transforma os corações, elevando a cada um deles. O orientador, disse André Luiz, Aulus, devia saber que a ele próprio personificava para nós os benfeitores. A prece era direcionada para ele de alguma forma, a cuja grandeza nos reportavam na prece. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal veneração que nos merecia o amor e a compreensão na verdade, a admiração imensa por aquele benfeitor. Terminada a oração, fitei nos olhos de olhos úmidos. Aulos não disse uma palavra. Revestiu de radiações luminescentes da alma sublime e a resposta dos céus à prece, dando-nos a entender que se despedir de nós, igualmente em prece,
Dá a entender que ele, Aulos, também estava em prece, pedindo ajuda para a missão dele, que vai desenvolver, mas também o trabalho de Aulos, de André Luiz e Hilário Charles estava em prece. Recolheu-nos num só abraço e partiu. Deu um abraço neles dois, sem dizer uma palavra, e partiu. A maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplamo-lo até que se lhe apagou o vulto de longe, volitou e seguiu sua jornada, ou seja, uma despedida. E é absolutamente natural esse sentimento de pranto mudo, de uma espécie, quando se espera de alguém tão querido e de uma grandiosidade, a ideia de orfandade, né? A gente tem esse sentimento, está diante de um pai que estava aqui nos orientando, nos ajudando, um grande sábio, um grande professor, quando está distante, esse sentimento de um pranto mudo, né? Lembrávamos então do trabalho que nos aguardava por assistir essa criança e louvando o serviço tão ensinado nessa obra, né? Que em toda parte o serviço é a nossa bênção, que nos impulsiona adiante, passamos a socorrer a criança enferma, como quem se incorpora ao grande futuro. Não há futuro glorioso e sublime sem um trabalho, sem a caridade, a fraternidade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Meus amados irmãos, aqui concluímos essa extraordinária obra, esse compêndio, esse verdadeiro curso avançado de evangelho aplicado, vivenciado, essa obra extraordinária. Queríamos demais agradecer a companhia generosa de cada um de vocês. Desejar um feliz Natal, um ano novo, de muita saúde, paz, e um Natal pleno de realizações edificantes. Que Deus ilumine, abençoe e proteja cada um de nós e vocês, suas famílias, convidando-nos para estarmos juntos novamente no próximo ano, se Deus quiser. Faremos agora um breve recesso natalino e retornaremos, se Deus nos permitir, depois do Carnaval, com a nona obra da coleção Na Vida no Mundo Espiritual, chamada Ação e Reação, tão extraordinária como as outras. Fiquem com Deus, saúde e paz, e até lá, se Deus quiser.